Hoje iremos iniciar o nosso segundo módulo, dedicado à definição do conhecimento. Esse módulo tem como objetivo introduzi-lo às principais questões e conceitos da epistemologia analítica contemporânea. Ou seja, agora é o momento que iremos adentrar propriamente no que há de específico da epistemologia na filosofia. Para isso, iremos iniciar com o texto do livro A Teoria do Conhecimento, uma introdução temática. A palavra epistemologia é uma composição de duas palavras do grego antigo: episteme, que quer dizer conhecimento, e logos, que quer dizer teoria ou explicação. Logo, a palavra epistemologia pode ser compreendida inicialmente como uma teoria do conhecimento. Mas por que utilizar o termo epistemologia e não teoria do conhecimento? Alguém poderia pensar que trata-se somente de uma questão terminológica, mas, na verdade, trata-se de uma questão de ênfase. Contemporaneamente, utiliza-se o termo epistemologia em detrimento do termo teoria do conhecimento, porque o primeiro permanece neutro quanto à centralidade do conceito de conhecimento. É isso que motiva a utilização do termo epistemologia, pelo grau de sua abrangência. Mas qual o interesse em uma investigação epistemológica? E quais são as principais questões dessa investigação? Podemos supor que uma das grandes motivações para a existência de questões filosóficas sobre o conhecimento sejam as consequências de se possuí-lo. É inegável o fato de que aqueles que possuem conhecimento parecem estar em melhor posição do que pessoas que não o possuem, e isso nos mais diversos assuntos. Para citar um exemplo, se eu sei preencher corretamente os dados do meu imposto de renda para a Receita Federal, claramente estou em melhor situação do que aqueles que não o sabem. Ainda que possamos buscar o conhecimento de modo desinteressado, ou mesmo de acordo com pressões externas, porque eu preciso ganhar um diploma ou porque eu preciso conhecer algo para arranjar algum emprego, é um fato social a necessidade e importância da posse de conhecimento. Nossa sociedade se caracteriza, inclusive, por mobilizar instituições, como, por exemplo, escolas, universidades e também autoridades, como, por exemplo, professores e os mais diversos especialistas, engenheiros, médicos, advogados, etc., para que uma série de informações seja transmitida geração após geração. E, seja através dessas instituições, seja por conta própria, vemos que a busca pelo conhecimento é algo central em nossas vidas. Nos filósofos antigos, Aristóteles, por exemplo, de modo muito acertado dizia, no início de sua metafísica, que todos os seres humanos possuem o desejo natural de conhecer. Era disso que Aristóteles estava falando. Podemos acrescentar uma tendência natural de assumirmos algum grau de postura crítica com respeito às informações que nos são passadas. É intuitivo nos questionarmos em algum grau: esta pessoa realmente tem condições de saber o que está falando? E parece ser um fato da psicologia humana que somos mais cuidadosos proporcionalmente à importância do assunto. Por exemplo, se eu preciso de uma informação de qual ônibus chega a um determinado destino, digamos um destino X, parece natural nós sermos mais cuidadosos quando há algo em jogo. Por exemplo, se eu tivesse uma entrevista de emprego que poderia mudar o curso da minha vida, de quando não há nada em jogo. Ou como, por exemplo, se eu estou em férias e não tenho preocupação em chegar no meu destino em determinado horário. No primeiro caso, na entrevista de emprego, do qual há importâncias práticas em obter essa informação correta, parece que eu seria mais cuidadoso do que quando eu estou de férias e não teria preocupação com chegar num determinado local. E isso, por sua vez, mostra a relação de responsabilidade nas nossas atribuições de conhecimento. Ou seja, quando dizemos que alguém conhece algo, quando nós dizemos que nós conhecemos algo. Esse fato da responsabilidade,
em relação à atribuição de conhecimento, essa importância, seja para nós mesmos, seja para os outros. Pois, se em uma situação importante, alguém que diz que sabe, voltemos àquele nosso exemplo, se tal ônibus chega no destino X, mas me passa uma informação falsa, independente se a pessoa está de má fé ou não, se a pessoa diz que sabe a informação e me passa uma informação errada, parece que há uma tendência natural em criticarmos essa pessoa, dizendo coisas como: por que você disse que você sabia quando na verdade não sabia? Mas, por outro lado, estarmos em erro é algo bastante comum em nossas vidas. Boa parte das informações que recebemos das mídias, dos familiares, dos amigos e desconhecidos dos quais perguntamos informações na rua não estão corretas, ou pelo menos a maioria delas não está totalmente correta. Muitos de nós, tendo consciência disso, buscam apelar para filtros individuais, questionando sobre a qualidade das razões apresentadas, a confiabilidade delas, ou até mesmo perguntando pelas evidências apresentadas em favor de uma determinada informação. Este cenário é bastante comum. Vivemos isso em nosso dia a dia, o que comprova a pressão filosófica sobre a nossa vida cotidiana. É a pressão que a pergunta geral exerce sobre as nossas vidas, a saber, quais são as condições para se saber ou conhecer alguma coisa? Desse modo, por que é importante estudar o conhecimento? Porque é importante possuí-lo. Há desagradáveis consequências práticas em estar enganado, e a isso soma-se o fato já apontado que somos cuidadosos proporcionalmente à importância do assunto. Se é mais importante para mim saber sobre o meu estado de saúde que saber exatamente um a um quais são os alimentos que faltam em minha casa para eu comprá-los, então certamente serei mais criterioso em buscar um médico confiável do que procurando na minha casa quais são os alimentos que faltam antes de ir ao supermercado. Em suma, o ponto é que buscamos informações verdadeiras para direcionar o curso da nossa ação e buscamos rejeitar informações falsas ou duvidosas a fim de evitarmos situações de ignorância. Desse modo, a pergunta sobre condições de se saber alguma coisa desdobra-se na seguinte pergunta: quais são os critérios para separar verdades de falsidades? Afinal, saber o que é o conhecimento de verdades e como se ele se estrutura parece ser o critério fundamental para separarmos informações verdadeiras de informações falsas, informações confiáveis de informações duvidosas. Há uma longa tradição filosófica, desde a antiguidade, que remonta a tais questões. Uma é o diálogo teteto de Platão, e a outra é os Segundos Analíticos de Aristóteles. Inspirados no diálogo teteto, toda a tradição epistemológica na história da filosofia alinha sua resposta para perguntas sobre as condições e estrutura do conhecimento. O objetivo do próximo módulo será determinar o que é o conhecimento. Mas nesse módulo do qual estamos agora, iremos determinar o que é que falamos quando falamos de conhecimento. Mas antes de aprofundarmos nessa investigação, cabe ressaltar uma importante característica da epistemologia. A disciplina é uma disciplina essencialmente normativa e não meramente descritiva. Por exemplo, quando um sociólogo do conhecimento investiga quem produz o conhecimento ou como o conhecimento é produzido, ele está buscando descrever quais os indivíduos ou de que modo as pessoas produzem conhecimento em nossa sociedade, sem necessariamente o interesse avaliativo dessas questões epistemológicas. Questões como, por exemplo, como é possível conhecer algo? Ou quais as condições para se conhecer algo? Tais perguntas são essencialmente avaliativas. E se elas são privilegiadas na epistemologia, isso não quer dizer que a epistemologia exclua uma perspectiva descritiva. E o mesmo vale para ciências particulares que investigam o conhecimento em relação à epistemologia. As perspectivas podem ser complementares em alguma medida. Isso porque a sociologia do conhecimento necessita responder à questão normativa o que é o conhecimento para determinar, nos casos particulares, por exemplo, quem produz conhecimento.
Ela precisa, para responder quem produz o conhecimento, ter uma resposta à pergunta o que é o conhecimento. Ou, se não ter uma resposta, supor uma resposta do que é o conhecimento. Por sua vez, a epistemologia necessita, a partir de casos particulares, buscar determinar o que seja o conhecimento. Afinal, como determinar o que é o conhecimento se não houver casos legítimos ou casos paradigmáticos de conhecimento? Isso serve para esclarecer que a tarefa do epistemólogo não é afastada do mundo. Se a epistemologia é uma teoria normativa sobre o conhecimento, isso é porque são tratados princípios ou condições sobre os quais o conhecimento é possível. Um modo bastante comum dos filósofos procederem é a partir de coisas que as pessoas dizem e pensam no dia a dia sobre o conhecimento. E o senso comum afirma conhecer uma série de coisas. Coisas relativas ao nosso meio ambiente imediato, como, por exemplo, há uma câmera à minha frente. Ou coisas sobre nossos estados mentais internos, como, por exemplo, eu estou concentrado falando sobre epistemologia. Ou mesmo informações verdadeiras sobre o mundo, como Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, ou Pelotas é uma cidade do Rio Grande do Sul. Enfim, nós dizemos conhecer uma variedade de coisas. Mas cada uma das coisas que julgamos conhecer, o fazemos através de uma ou mais fontes. Assim, se eu sei que há uma câmera à minha frente, é porque meu raciocínio e a minha percepção estão funcionando corretamente. A memória também é uma fonte importante porque articula fatos do passado com fatos do presente. Temos também o testemunho dos outros, ou seja, aquilo que lemos ou ouvimos das outras pessoas. Desse modo, parece também que há uma série de fontes que nos permitem conhecer. Boa parte dos debates centrais em epistemologia giram em torno dos seguintes problemas. Primeiro, o que distingue a posse da ausência de conhecimento? Ou, que condições uma pessoa conhece algo? Segundo problema, conjunto de problemas. Se, como veremos, a posse de razões é uma condição para que alguém conheça algo, então epistemólogos perguntam-se: qual a estrutura da racionalidade ou justificação epistêmica? Terceiro, nós alegamos cotidianamente conhecer muitas coisas. Mas será que essas coisas que o senso comum julga conhecer são de fato conhecidas? Ou seja, nós realmente temos algum conhecimento? Como ele é possível? São essas três questões que iremos investigar ao longo dos próximos módulos. A primeira, relativa à natureza do conhecimento. A segunda, relativa à estrutura do conhecimento e da justificação. E a terceira, relativa ao papel do ceticismo. Como veremos, tais problemas são sutis e complexos, com argumentos poderosos e intuitivos que forçam o raciocínio comum daquilo que acreditamos. Mas, se a filosofia em geral e a epistemologia em particular exige que realizemos uma revisão das nossas crenças de acordo com considerações mais gerais e teóricas, ainda assim é importante lembrar que a plausibilidade geral das teorias filosóficas e epistemológicas em particular também depende da plausibilidade que nossas intuições comuns possuem. Eu cito um trecho do livro A Teoria do Conhecimento. Início de citação. Temos de contrapor essas duas coisas, as intuições comuns e a plausibilidade geral das teorias epistemológicas, porque as intuições têm algo a nos dizer acerca da validade das teorias, e as teorias têm algo a nos dizer acerca da validade das intuições. Fim de citação. Por último, gostaria de apontar mais algumas questões epistemológicas que não iremos tratar no nosso curso a despeito de sua importância, dada a natureza do nosso curso. Elas são elencadas por Richard Feldman no primeiro capítulo do seu livro. Uma delas parte do fato de que nossas crenças comuns afetam o nosso comportamento. Em parênteses, nós já havíamos notado tal fato em nosso módulo anterior a partir do texto de Stonitz. Mas, se é assim, então as crenças não só dirigem as nossas vidas, como também podem afetar a vida dos demais.
Essa reflexão leva a epistemologia e os epistemólogos a perguntarem-se como, de algum modo, questões epistemológicas, práticas e morais afetam umas às outras. Há também questões relativas à conexão entre a ciência natural, especialmente a psicologia cognitiva, e a epistemologia, ou seja, como tais resultados científicos afetam os resultados filosóficos. Por último, há também a discussão acerca dos limites da diversidade cognitiva. Aqui, não se trata de investigar os limites do conhecimento, como nós o faremos em nosso curso, mas questionar-se sobre a suposta diversidade de que julgamos conhecer as coisas. Os epistemólogos perguntam-se coisas como: existem padrões de racionalidade que sejam aplicáveis a todas as pessoas, todas as vezes? E em que medida o desacordo entre as pessoas racionais esclarece acerca de normas epistemológicas? Iniciamos esta videoaula falando sobre a etimologia e o nome da disciplina, e apontando nossa preferência em utilizar o termo epistemologia em detrimento do termo teoria do conhecimento. O primeiro termo, epistemologia, é mais geral que o segundo. A seguir, falamos sobre o valor do conhecimento e que ele é determinado, em parte, pela importância da posse do conhecimento, ou seja, na importância que manifestamos em buscar informações verdadeiras e nos afastarmos de informações falsas. Também salientamos a característica normativa da disciplina, o fato de que a epistemologia é avaliativa na medida em que busca um critério para distinguir informações verdadeiras de informações falsas. Por fim, pontuamos alguns dos debates centrais da disciplina acerca das fontes, limites e natureza do conhecimento, e apontamos também, a título de curiosidade, outras questões centrais da disciplina, mas que não serão o foco do nosso curso. A epistemologia se consolidou recentemente, por volta da década de 60. Não é que não houvessem questões epistemológicas presentes na história da filosofia. Pelo contrário, indiquei que já estava presente em Platão, por exemplo, a intuição central do que seja o conhecimento, como nós veremos nos próximos módulos. Mas a disciplina, com os moldes que eu estou trazendo para vocês aqui, consolida-se somente no período contemporâneo. Por isso, trata-se de uma área nova em comparação, por exemplo, com a ética. Isso faz com que novas questões e perspectivas estejam surgindo no campo da epistemologia. Ainda que eu não tenha apontado questões emergentes na disciplina, é importante colocar que o desenvolvimento dela não é somente em vistas ao aprofundamento, mas também à ampliação do campo de investigação. Contudo, seja o aprofundamento, seja a ampliação, o desenvolvimento da disciplina se dá em afirmar ou opor-se às balizas que iremos traçar ao longo do nosso curso.